Sejam bem-vindos a mais uma escola dominical. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro, sou presbítero em Haver Chamar. Bom dia a todos os nossos irmãos, de Haver Chamar, que estão nos acompanhando. Graças a Deus temos essa oportunidade mais uma vez aqui de estudar a palavra do Senhor. Semana passada acabou que eu estava viajando e não consegui participar da live junto com o pastor Jacques. E essa semana ele que está viajando, então estou preparando essa aula aqui com muito amor, com muito carinho. E se Deus quiser, no próximo domingo, em nome de Jesus, a gente deve estar retornando com as aulas online, as discussões, que tem sido uma bênção para a minha vida e acredito que para a vida de todo mundo também. Antes de iniciar, eu gostaria então de convidar você a fechar seus olhos para que a gente possa orar, agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, eu venho te agradecer por essa noite de sono, de descanso. Obrigado, Pai, por mais essa semana que o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu. Obrigado, Pai, pela nossa vida. Obrigado pelo dom de poder acordar, de respirar, de abrir os olhos, de enxergar. Obrigado pelo oxigênio. Oh, Papai, muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, pelos nossos braços, pelas nossas pernas, por cada órgão. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo agora. E obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado, Senhor Deus, pelos nossos familiares, nossos amigos. Obrigado pela nossa igreja, pelos nossos pastores, nossos líderes, cada irmão. Te agradeço, Senhor Deus, por fazer parte de Haver Chamar. Te agradeço, Senhor Deus, por viver nesse ambiente que nós sabemos que agrada ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Te entrego essa escola em tuas mãos. Peço ao Senhor que me use como um canal de bênção, de comunicação. Que só abra a mente e o coração de todas as pessoas que vão nos assistir. Que seja um momento de aprendizado, um momento de crescimento. Que nós possamos sair daqui muito melhor do que nós chegamos. Assim eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu venho algumas semanas estudando sobre o Evangelho de Marcos. E assim, eu queria falar um pouquinho hoje. Geralmente, toda vez que eu estou estudando a palavra, que eu estou preparando, eu gosto de estudar um pouco da história, buscar fora a questão da Bíblia, das versões diferentes, escutar pregações, ler livros, buscar outros materiais, outras escrituras, assim, livros antigos, tem alguns teólogos, alguns pensadores, e é legal quando a gente começa a estudar, porque isso tudo nos ajuda a formar uma base de pensamento, e isso às vezes facilita muito para ter o entendimento da palavra. E eu venho fazendo um estudo já há algum tempo sobre o Evangelho de Marcos. E hoje eu queria aproveitar essa aula para falar um pouco sobre esse evangelho. Mas a ideia inicial dessa aula hoje não é falar em si do que está escrito no evangelho, do que Deus deixou, Jesus, tudo que Marcos registrou. E sim, hoje falar um pouco sobre o escritor. Quem foi Marcos? Qual foi a caminhada dele? E aí era isso que eu queria trabalhar um pouquinho. Acho que da mesma forma que isso tem contribuído, me ajudou a ter algumas reflexões sobre a palavra, sobre os ensinamentos, eu creio que vai contribuir para a sua vida também. Amém? Eu lembro que quando, há muito tempo atrás, antes de me converter, quando se falava do evangelho, no meu entendimento, Alessandro, os evangelhos tinham sido escritos, os 4 evangelhos, por 4 discípulos que tinham sido um dos 12 escolhidos por Jesus. E depois, com o tempo, eu fui entender que não. Na realidade, o primeiro evangelho é o de Mateus, Levi, que era o cobrador de impostos. Então, ele foi um dos escolhidos e caminhou com Jesus e escreveu o evangelho dele com base no que ele viu, no que ele viveu ao lado de Jesus. Marcos, que é o segundo evangelho, ele não foi um dos 12 discípulos, eu jurava que era, antigamente, mas não, ele não foi. Depois nós temos o evangelho de Lucas, Lucas também, eu também achava que tinha sido um dos 12, também não foi. Lucas a gente estuda, a gente aprende que na realidade ele caminhou muito junto com Paulo,
Existem algumas linhas de pensamento que defendem que ele era um médico também. E depois nós temos o quarto evangelho, que é o evangelho de João, que esse sim também foi um dos 12, né? Que era o discípulo amado. Então nós temos aí dos 4 evangelhos, 2 que foram escritos por pessoas que andaram diretamente com Jesus e 2 não. E a gente aprende que dos 4 evangelhos, 3 nós chamamos de sinótipos, que quer dizer que esses 3, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles foram escritos com base na visão das pessoas. E o quarto evangelho, que é o evangelho de João, não. Foi um evangelho que foi através do Espírito Santo, né, que foi trazendo discernimento para João, tanto que ele vai falar que no princípio era o verbo se fez carne. Então, assim, ele não é. Então, os 3 primeiros são sinótipos e de João não é. E o sinótipo quer dizer, eles escreveram conforme a perspectiva que eles viram. Mas aí você fala assim, poxa, mas Mateus caminhou, que foi, né, o cobrador de impostos, Levi. Depois tem Marcos e depois tem Lucas. Lucas, então, caminhou muito junto com Paulo e teve muito contato. Agora, e Marcos? Existe uma linha de pensamento e alguns textos também, que depois a gente vai falar um pouquinho aqui de referência, que traz para nós que Marcos, ou João Marcos, ele foi o filho, né, no sentido de filho de oração, de caminhada, o filho amado, não de sangue, e sim de conhecimento, de Pedro. Então, por isso que alguns falam que o evangelho de Marcos, na realidade, é o evangelho conforme a visão de Pedro. Quando nós pegamos para estudar o evangelho de Marcos, a gente vê que quando inicia o evangelho, não fala eu, Marcos, discípulo, não sei o quê. Então, na realidade, é como se fosse um evangelho escrito por uma pessoa que ninguém sabe qual que é o autor conhecido. Só que desde lá o primeiro século, o segundo século, vários teólogos todos afirmam e tem um consenso entre os pais da igreja que quem escreveu foi Marcos, que é João Marcos, e que ele era o discípulo fiel que acompanhou Pedro. Então, esse evangelho é como se fosse uma narrativa do que Pedro viu caminhando com Jesus. Um outro ponto que eu achei interessante colocar, né, que eu também achava, antes da minha conversão, que os evangelhos, por exemplo, Mateus é o primeiro. Então eu achava que tinha sido o primeiro a escrever o evangelho. Marcos é o segundo, tinha sido o segundo. E assim, né, por diante. E na realidade não, existe uma organização, mas não quer dizer que Mateus foi o primeiro. E na realidade existe toda uma discussão, uma defesa dos teóricos, do pessoal que estuda teologia há muito tempo, dos estudiosos, que na realidade o Evangelho de Marcos, todos acreditam que foi o primeiro a ser escrito. E eu vou falar um pouquinho aqui depois por que disso, porque tanto que os outros evangelhos citam muita coisa que está no Evangelho de Marcos, por isso que fala que eles acreditam que ele foi o primeiro. Também tinha colocado aqui, já falamos que Marcos não foi um dos 12, e que também João Marcos era o filho da fé de Pedro, também já comentamos sobre isso, né? E tem tradições como, por exemplo, de Papias, né, no segundo século, que defende essa tese. Aí, voltando sobre quando eu falo que tem essa teoria, essa defesa que o Evangelho de Marcos foi o primeiro, só para você ter uma ideia, o Evangelho de Marcos ele tem 661 versículos. E desses 661 versículos, 606 são reproduzidos no Evangelho de Mateus. E apenas 31 versículos não estão no Evangelho de Lucas. E somente 24 versículos do Evangelho de Marcos não está nem em Lucas e nem em Mateus. Então, por isso que eles defendem que a impressão que se dá que tanto Mateus quanto Lucas, quando escreveram o Evangelho, né, que eles escreveram, eles tiveram acesso primeiro a ler o Evangelho de Marcos. E aí você vê que eles
tem tantas coisas que foram reproduzidas assim da mesma forma. Nesse estudo também eu achei legal uma coisa para a gente entender um pouquinho, que eu lembro, não sei se foi uma pregação ou se foi um livro, que a gente começa a entender um pouco das linguagens que cada autor tem. E o Evangelho de Mateus é um evangelho que o pessoal defende que foi escrito para os judeus, porque ele tem o maior número de citações do Velho Testamento. E aí... Aqui estão alguns resultados. Opa! E isso quer dizer que essas citações, né, do Velho Testamento foram direcionadas, voltadas para o povo judeu. E o Evangelho de Marcos é um evangelho que ele não tem tantas citações do Antigo Testamento. Na realidade, ele é voltado mais para frisar os milagres que Jesus fez nessa terra, as obras. É um evangelho que ele bate muito nisso, assim, trazendo evidências. E isso é um dos pontos que defende que esse evangelho de Marcos, ele foi escrito para os romanos, como se o Marcos quisesse afirmar, demonstrar que Jesus, né, ele era o Messias, é ele que veio. E como os romanos não se importavam muito para, vamos falar, para a filosofia em si da palavra e sim para as ações, ele foca muito mais nisso. Amém? E aí agora eu queria falar um pouquinho, né, de quem que era Marcos. E aí eu queria trazer algumas citações bíblicas até para nos ajudar e ter respaldo sobre isso. No livro de Atos, capítulo 12, versículo 12, nós temos registrado assim. Eu estou lendo na minha versão, nova tradução na linguagem de hoje, tá? Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Nessa passagem, no livro de Atos, capítulo 12, não sei se vocês vão lembrar, é quando Pedro tinha sido preso e ele estava na prisão lá em Jerusalém e ele estava entre dois soldados, algemado, acorrentado, e tinham várias pessoas orando numa casa lá próximo, né, pela vida de Pedro. E aí de madrugada, de repente, um anjo chama Pedro, ele levanta, ele manda Pedro seguir ele, e Pedro levanta e na hora que começa a seguir, cai as correntes, passa o primeiro portão, passa o segundo portão, e Pedro acredita que ele estava tendo uma visão, e na realidade quando passa o segundo portão, Pedro entende que não, que na realidade era um anjo mesmo que estava libertando ele. E ali quando Pedro sai, ele vai até a casa de uma mulher chamada Maria. E lá é legal porque quando ele bate, ele chama, eles falam que as pessoas estavam orando lá dentro, e vem a serva, né? E quando ela escuta a voz de Pedro, em vez dela abrir a porta, ela volta correndo para contar. E o pessoal ainda, né, briga com ela que ela deveria ter aberto a porta. Mas o que a gente aprende, né? Que essa Maria, para essa casa, para onde Pedro foi depois que ele saiu da prisão, através do anjo libertando ele, essa Maria era mãe de João Marcos. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa parte. Alguns estudiosos defendem que quando a gente estuda o nome João Marcos, João é um nome judeu e Marcos é um nome romano. E aí vem uma linha de pensamento que a Maria, mãe de João Marcos, ela seria também do povo judeu e possivelmente o marido dela deveria ser um romano. E acreditam que eram pessoas que deveriam ter uma condição financeira melhor. E possivelmente essa Maria, mãe de João Marcos, já era viúva. Então, quando você vê que tudo leva a entender, né, como tinha uma casa grande, onde poderia receber as pessoas, né, os cristãos daquela época, a gente leva a pensar que João Marcos ele cresceu num ambiente que já era um ambiente de acreditando de Jesus como o Salvador. Então aqui eu imagino que João Marcos aqui deveria ser talvez uma criança, um pré-adolescente, uma adolescente, uma pessoa que estava crescendo ali, um jovem, já vendo todo aquele movimento
creio que ele também viu, né, Jesus, imagino que ele era pequeno, e aqui Pedro indo para essa casa. Então, eu até acredito também quando a gente tem aquela passagem do Evangelho, quando Jesus vai para a última ceia, ele pede para os discípulos ir na frente, entrar em Jerusalém e seguir um homem que estava com vasos de barro, que ele iria perguntar onde que seria servido a Páscoa, e leva ele até uma casa onde teria um salão que seria preparado. Eu acredito que essa casa onde foi preparado a Páscoa, a última ceia, foi essa casa onde Pedro foi, logo depois, que era a casa de Maria, que era a casa de João Marcos. Então eu acredito, eu acho que isso tem muita assim, sinergia. Seguindo um pouquinho mais no livro de Atos, agora, Atos capítulo 12, versículo 25, aqui fala o seguinte: Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Aqui nessa parte do livro de Atos, capítulo 12, versículo 25, né? Barnabé e Saulo, então Saulo aqui não era Paulo ainda, é aquela parte que fala quando ele converteu, que começou a caminhar com Barnabé, eles foram levar uma oferta até Jerusalém. E eles encontraram, e quando eles estavam retornando, Barnabé e Saulo, eles trouxeram consigo, né? Levaram com eles João Marcos. Então aqui eu imagino que João Marcos começou a caminhada, imagino ser uma pessoa muito jovem mesmo nesse período, junto com Barnabé e junto com Saulo também. Em Atos 13, 5, nós temos aqui, quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. E eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Aqui, então, a gente está começando a falar da primeira viagem missionária, quando, né, Barnabé, eles oram e escolhem Barnabé e Saulo para poder fazer essa primeira viagem missionária, para estar levando o evangelho, a boa notícia. E João Marcos aqui, a gente entende, tem esse registro, que ele vai como um auxiliador, como um ajudante nessa caminhada. Então, também é uma outra reflexão, né? Imagino ele sendo uma pessoa jovem, imagino ele já tendo essa oportunidade de sair para missões. Imagino que hoje, para falar em missões, ir para outros países já é uma coisa difícil, seja por viagem, seja por acomodações, por questões financeiras, de conforto, de saúde. Imagina naquela época o que deveria ser um jovem, né? Saindo por missões, às vezes cheio de sonhos, cheio de planejamento, às vezes imaginando que seria uma coisa tranquila, uma coisa confortável, uma coisa agradável, servir ao Senhor. E ele vai aqui nessa primeira viagem. Um pouquinho mais na frente, no próprio livro de Atos, capítulo 13, 30, né? Paulo e seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Aqui a gente tem um registro, então, que durante essa primeira viagem missionária, João Marcos acaba abandonando, deixando Paulo e Barnabé. Alguns estudiosos acreditam que foi nesse período que Paulo ficou muito doente, nessas viagens. Alguns defendem que era um lugar que tinha muito pântano, então eles acreditam que Paulo teve malária, e ele teve muito ruim de saúde. E não temos registro, mas eu acredito que, acho que João Marcos, vendo todas as dificuldades da viagem, sendo talvez muito diferente do que ele planejou, o que ele esperava, e ainda vendo talvez Paulo quase morrendo, né, se tivesse com malária mesmo, se isso for verdade, imagino que ele deve ter pensado, não era isso que eu queria, não era isso que eu esperava, ou teve medo da morte, ou qualquer outra coisa. E aí ele decide abandonar os dois e voltar. E aí nós vamos ver um pouquinho mais na frente, né, que Paulo não gostou nada disso aí. Depois em Atos, capítulo 15, versículo 37. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com ele até o fim da primeira viagem missionária. Então aqui em Atos capítulo 15, versículo 37, é aquela parte onde Paulo convida a Barnabé
a voltar a viajar e percorrendo todas as cidades, todos os lugares, todos os povos que eles tinham ido na primeira viagem missionária, para reforçar o evangelho. E aí Barnabé fala, Paulo, eu quero levar João Marcos. E Paulo não aceita. E eu imagino assim, é uma situação complicada, né? A gente não tem que julgar ninguém, mas imagino que Paulo não deve ter gostado nada de João Marcos ter abandonado eles naqueles momentos de dificuldade. Imagino eu, Barnabé, tentando defender, porque de repente João Marcos era uma pessoa jovem, esperava algo, ou teve medo, ou fraquejou, ou caiu, coisa que todos nós aí corremos o risco, né, de acontecer e acontece todos os dias. Então, que a gente tem esse registro em Atos capítulo 15, 37, que Paulo não queria que voltasse. E aí, eu queria sair um pouquinho agora do livro de Atos e trazer aqui uma outra referência, que está lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Não, na realidade, assim, um pouquinho antes, deixa eu voltar um pouquinho aqui em Atos 15, 37. O que eu queria frisar aqui, então, para finalizar a parte de Atos? Eu acho muito importante a gente entender um pouco a história de Marcos, ou João Marcos, porque hoje a gente lê o Evangelho de Marcos e temos todo um respeito e uma admiração. Mas quando a gente olha para a pessoa de João Marcos, eu entendo ele como ser humano, eu entendo ele uma pessoa que trabalhou na obra, eu entendo ele como uma pessoa que possivelmente desistiu, caiu, desanimou, ao ponto de Paulo brigar com Barnabé, não querendo mais que João Marcos acompanhasse. A briga foi tão feia, né, lá em Atos 15, 37, que Paulo e Barnabé acabam se separando. Barnabé vai para uma outra viagem junto com João Marcos, e Paulo, não sei se é Tito ou Timóteo, ele pega outra pessoa e vai para outra viagem. Então, assim, o nível de discussão, eu imagino que foi tão alto que eles acabaram, sim, de se separar. E imagino cada um defendendo. Então, creio que talvez Paulo tenha ficado ferido em relação àquilo. Creio também que Barnabé deve ter ficado muito chateado com a posição de Paulo em relação a João Marcos. A gente aprende, a gente vai falar um pouquinho aqui depois, que tem essa evidência que João Marcos, ele era primo de Barnabé. Então imagina ali Barnabé ensinando, caminhando, sendo pastor, né? Pastoreando ele na palavra. E devido a João Marcos ter abandonado eles nessa primeira viagem, esse desgaste que gerou. E aí eu vejo assim, quantas vezes isso acontece no nosso dia a dia, na igreja, quantas vezes a gente pega um ministério para poder desenvolver um trabalho, às vezes a gente imagina que vai fluir de um jeito e de repente flui de outro jeito, às vezes dá muito mais trabalho do que a gente imagina, às vezes a gente desanima, às vezes as pessoas falham, às vezes geram feridas, às vezes a gente fica com raiva das pessoas, ou às vezes as pessoas ficam com raiva de nós, porque nós somos seres humanos, nós infelizmente, né, a gente fala, o único que a gente nunca vai nos decepcionar é Jesus Cristo, é Deus. Mas o ser humano em si, nós somos falhos, nós somos pecadores. E eu vejo isso muito aqui acontecendo nessa passagem. É a leitura, é a interpretação que eu tenho de João Marcos. E aí, o que eu queria falar agora, voltando um pouquinho para essa passagem de Colossenses, capítulo 4, versículo 10, aqui já está falando sobre quando Paulo ele está preso. É a primeira prisão de Paulo. E lembrando que essa primeira prisão de Paulo, quem estava perseguindo ele eram os próprios judeus. Então é uma prisão quando ele está tipo numa prisão que fica numa casa, num lugar mais confortável, numa condição melhor. Então, quando ele escreve essa carta aqui aos Colossenses, ele estava na primeira prisão dele. E ele fala assim, então Colossenses capítulo 4, versículo 10. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhe manda saudações. E também Marcos, o primo de Barnabé. Vocês já têm orientação a respeito de Marcos, para recebê-lo bem, se ele passar por aí. Então, assim, a gente não sabe exatamente quantos anos ou quanto tempo depois, entre aquele desgaste ali, registrado em Atos 15, 37,
da briga de Paulo com Barnabé, que não aceitava que levasse João Marcos na segunda viagem missionária, mas aqui a gente já tem um registro, essa carta aos Colossenses, que houve a liberação de perdão. Eu creio aí, talvez, que João Marcos pedindo perdão por ter abandonado, explicado, né, as suas dificuldades, tudo que passou, e creio que Paulo liberou perdão, porque aqui a gente vai ver que nessa primeira vez que Paulo está preso, Marcos está com ele. E aí ele está escrevendo para o povo, né, de Colossenses, dizendo que ele, possivelmente, João Marcos ia passar lá e que eles deveriam cuidar dele bem. Então a gente já tem esse registro aqui também. E aí eu queria aproveitar e falar também um pouco, já numa segunda passagem, que é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Aqui a gente traz um outro registro, e é um registro sobre a segunda prisão de Paulo. Aqui Paulo, quando ele foi preso nessa segunda prisão, já não era mais por causa da perseguição dos judeus, e sim pela perseguição dos romanos. Aqui, se a gente voltar um pouquinho naquele texto, a gente vai lembrar que foi o período que Nero, né, tinha colocado aquele incêndio onde matou tantas pessoas e queimou tantos bairros, e ele colocou a culpa sobre os judeus. E ali Paulo foi capturado, foi caçado e foi preso. E aí, neste momento dessa prisão, de 2 Timóteo, então que ele está preso, já não era mais naquela prisão como se fosse uma prisão em uma casa, e sim numa masmorra, num lugar frio, num lugar onde as pessoas ou saíam com lepra, ou já saíam no sentido de ser decapitadas, né, serem mortas. E aí nós temos o registro do seguinte, então 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Então aqui é mais uma referência, da mesma forma que lá em Colossenses capítulo 4 a gente vê que Paulo já tinha liberado perdão, que João Marcos já estava com ele e ele falando que eram para cuidar dele. Aqui a gente tem um outro registro, já nessa segunda prisão, onde Paulo está escrevendo para Timóteo, pedindo para que Timóteo fosse visitá-lo na prisão. Não sei se vocês lembram, né? Ele pede para Timóteo passar na casa de uma pessoa, pegar a capa dele, pegar alguns pergaminhos que ele queria continuar estudando a palavra, e ele pede para Timóteo levar João Marcos, que João Marcos seria útil para ele, para ajudar no trabalho. Então, eu trouxe essa segunda referência para trazer mais um exemplo disso. Hoje nós estamos desenvolvendo trabalho na igreja, às vezes você está desenvolvendo, às vezes você já desenvolveu, às vezes você ficou decepcionado, porque às vezes a gente desenvolve um trabalho, espera um reconhecimento do pastor, reconhecimento das pessoas, às vezes o reconhecimento não vem da forma que a gente esperava, isso às vezes entristece, às vezes em vez de ter um reconhecimento positivo, as pessoas ainda saem reclamando, a gente vive isso muito dentro da igreja, e nós entendemos que nós não temos que fazer para o pastor, não temos que fazer para a liderança, não temos que fazer as coisas para as pessoas, nós temos que fazer para Deus. E se as pessoas reconhecerem e serem gratas, amém. Isso é bom, isso motiva, isso serve de combustível, isso nos anima. Mas se não, nós temos que olhar para o Senhor, entender que Ele está à nossa frente, Ele está nos guiando, Ele está vendo, Ele está orientando. Então, se você já caiu, se de repente você está afastado, ou se de repente você está desanimado, não desanime. Pense no Senhor, coloque para Ele, faça com amor, faça com carinho, faça com dedicação. E tenho certeza que Ele vai continuar nos fortalecendo e que a gente traga esse exemplo de João Marcos. Tem mais algumas passagens que eu separei, mas eu vou deixar para uma segunda aula, para não ficar muito extensa também. Vamos ver se a gente consegue fazer numa live, porque a gente aproveita toda a sabedoria também do nosso pastor Jacques, para a gente ter uma dinâmica bem legal. E que o que nós estudamos até hoje, você depois pegue essas referências, leia na sua Bíblia, ore, peça a Deus também para te trazer discernimento, sabedoria, e espero que tenha acrescentado sobre a sua vida, como acrescentou sobre a minha vida. Agradeço a todo mundo pela participação, pelo tempo.
Convido vocês a participarem do nosso culto, né? Daqui a pouquinho às 10 horas da manhã, e temos culto também às 18 horas. É muito importante congregar, estarmos ali na igreja, então não fique nos cultos online, vá para o presencial, vá trabalhar na casa do Senhor, tem trabalho para todo mundo. E eu vou orar para terminar, tá bom? Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, eu venho te agradecer por esses 30 minutos que se passaram. Obrigado, Pai, por esse aprendizado. Peço ao Senhor que, da mesma forma que falou ao meu coração, que o Senhor possa falar ao coração das pessoas que estão nos assistindo também, trazendo, Senhor Deus, crescimento e conhecimento, intimidade, relacionamento com o Senhor. Te entrego esse dia, peço ao Senhor que continue derramando a graça do Senhor sobre as nossas vidas, trazendo prosperidade. Abençoa todos os nossos familiares, todos os nossos irmãos, e que nós tenhamos um dia abençoado, uma semana abençoada. Assim eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, fique com Deus.